Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Formação sobre os santos hoje, eu vou falar sobre São Tomás, o doutor angélico. Muitas vezes, quando a gente pensa em São Tomás, nós pensamos naquele Tomás inteligente, naquele Tomás que escreveu muitas obras. E é claro, ele foi isso sim. Mas eu estava lendo na revista do Arauto do Evangelho, em que lá dizia que muitas vezes, se nós formos olhar apenas para os aspectos intelectuais de São Tomás, nós vamos estar diminuindo muito o que ele foi, porque antes de ser um grande homem inteligente, ele foi um homem de Deus. Se São Tomás ele não tivesse alcançado a santidade, se ele não tivesse tido vida interior, ele não teria brilhado da forma como ele brilhou, porque não foi apenas por conta da sua inteligência, não foi apenas pelo seu esforço, pela sua dedicação aos estudos, não. Os frutos da obra de Tomás de Aquino foi porque ele era cheio de Deus, foi porque ele era um homem santo. É tanto que a inteligência dele ultrapassava o raciocínio comum, porque ele era cheio de Deus. E nós sabemos que São Tomás, ele é doutor da igreja, ele é doutor angélico, ele tem esse título. E doutor por quê? Ele é doutor da igreja porque as suas obras, especialmente a Suma Teológica, é um dos pilares da teologia católica. Mas por que ele é chamado de doutor angélico? Papa Bento XVI, ele vai explicar. E ele diz assim, que esse título está ligado à sublimidade do pensamento de Tomás e à pureza de sua vida. Ou seja, a inteligência de São Tomás, ela era tão grande que ela ultrapassava o raciocínio comum de uma pessoa comum. E por isso a igreja assemelha a sua inteligência ao conhecimento dos anjos. Por isso que é chamado doutor angélico. Mas também São Tomás, na Suma Teológica, tem um tratado onde ele vai explicar a hierarquia e a natureza dos anjos. E esse tratado é um dos mais profundos em que a igreja tem, um dos mais profundos da história da igreja, em que trata sobre os anjos. E São Tomás também, como eu dizia no início, antes mesmo de ele ser um homem tão inteligente também, ele foi um homem santo. E a tradição conta que São Tomás, uma vez, ao ser tentado, e ele resistiu àquela tentação, e ali ele tem um dom da castidade. Os anjos pegam Santo Tomás, cingem ele com um cordão, preservando ele das tentações da carne. Ou seja, Santo Tomás de Aquino foi um homem santo, foi um homem puro e foi um homem inteligente. Foi um homem usado por Deus, por isso chamado doutor angélico. Angélico porque aquilo que a sua vida era assemelhava-se aos anjos. E Santo Tomás de Aquino, ele foi um homem que teve vida interior. Ele foi um grande santo. Que nós, ao lembrarmos de Santo Tomás, que nós possamos lembrar que ele foi sim um grande homem inteligente, mas ele também foi um grande santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.